Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto, sim, o nosso culto online da Igreja Metodista em Itaberaba. Você que está aí com a sua família, seja muito abençoado. Você que está aí sozinho, também seja muito abençoado e amado por todos nós. Sejam todos bem-vindos a esse momento. Aproveita, antes de tudo, para o que você está fazendo aí. Dá o like agora no vídeo, isso porque dessa maneira o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e que ele é importante para outras pessoas. Então o YouTube vai indicar ele para outras pessoas que estão procurando uma mensagem legal, uma mensagem de Deus para a vida delas. Aproveita, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque quem sabe tem uma pessoa hoje esperando para poder ouvir essa palavra de Deus. Você é novo, é nova aqui? É a sua primeira, segunda vez? Então faz um favorzinho, vai aí no chat, tem um link aí onde você vai clicar nesse link e vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Por quê? Porque a gente quer te conhecer. Não é porque a gente está no meio virtual que a gente não se preocupa com você. Então seja muito bem-vindo e se sinta parte dessa grande família que é a família da Igreja Metodista em Itaberaba. Como você pode contribuir? Você pode continuar expressando seu louvor e gratidão a Deus através dos dízimos e ofertas. Só que agora é de uma forma diferente. É sempre por depósito bancário na conta da nossa igreja. Você pode também depositar o valor da oferta junto com o seu dízimo. Fique ligado nas nossas redes sociais. E agora, como a nossa programação é 100% online, é muito importante que você fique por dentro. E não deixe de acessar o nosso Facebook e o nosso Instagram, porque tem sempre novidade por lá. E aí, anotou tudo direitinho? Não perdeu nenhuma das informações, nenhum dos recadinhos? Então, não esquece, hein? Dá o like, que eu tô vendo que você ainda não deu like, hein? Dá o like, ativa o sininho se você for inscrito e ainda não fez isso, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você não é inscrito ainda, se inscreva para você não perder mais nenhum culto e nenhuma atividade nossa. Então, bora lá pro culto? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: universo
Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que alegria nós estarmos reunidos neste dia, nesta noite, para celebrarmos um dos maiores eventos da história. Celebrarmos o dia em que um menino nos nasceu, um filho se vos deu e o governo está sobre os seus ombros. O governo de todas as coisas, o governo dos céus e o governo da terra. Nós estamos aqui nessa noite diante da nossa coroa do advento, que domingo após domingo foi nos lembrando qual é a essência e a raiz deste Messias, nos lembrando que Ele é o Deus da paz, que Ele é o Deus da alegria, que Ele é o Deus da esperança, que Ele é o Deus da justiça. E hoje nós podemos juntos celebrar então o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio até nós. O melhor de Deus já veio, meus irmãos, e o melhor de Deus ficou, porque Jesus não nos deixou órfãos. Ele rogou ao Pai que enviasse um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que nós conhecemos, porque esse Espírito habita em nós. Eu quero convidar você então, juntamente comigo nessa noite, a apagar estas velas da coroa do advento e acender a última, única e suficiente vela, que é Jesus, aquele que é a luz do mundo e a esperança da glória daqueles que creem. Convido você então, ter uma paciência aqui comigo e nós vamos apagar e acender então esta vela que representa o Cristo que nasceu e o Cristo que está conosco. Ao acender essa vela, meu irmão, minha irmã, meu coração se enche de alegria, porque é um memorial, é um símbolo de que a luz de Jesus continua a brilhar
sobre a minha e sobre a sua vida. E essa luz está disponível para todos nós através da palavra revelada aos profetas, aos apóstolos, à igreja, a qual nós temos acesso todos os dias da nossa vida. Ao preparar este culto e ao orar ao Senhor pedindo da parte dele o que ele gostaria de ministrar nos nossos corações nessa noite, o Senhor me levou para o texto de Isaías, no capítulo 11, o qual eu gostaria de ler com vocês, Isaías 11, dos versos de 1 a 10. Amém? Vamos ler esse texto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na sua casa, para que nós possamos então nos encher desta luz que brilha através da palavra nas nossas vidas. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Aleluia. Eu quero convidar você para nós orarmos antes de darmos continuidade a esta reflexão da palavra. Pai, obrigada por nos enviar Jesus. Obrigada por nos amar de tal maneira e desde o Éden traçar um plano daquele que viria pisar a cabeça da serpente, daquele que restauraria o lugar de comunhão, o Éden, o lugar de relacionamento no qual hoje nós temos acesso através de Jesus. Fala conosco nesta noite, fala conosco através da tua palavra. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu poderia ter aqui aberto qualquer texto do Evangelho que fala a respeito do nascimento de Jesus. E o próprio nascimento de Jesus por si só já é maravilhoso e milagroso, porque Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Ou seja, nós temos um Deus que traz à existência o que não existe. Nós temos um Espírito que gera vida, que cria aquilo que não existe. Eu quero convidar você a se lembrar de que o Espírito Santo de Deus envolveu a vida daquela mulher que foi agraciada. Maria representa a humanidade, Maria representa a mim e a você, e a capacidade que todos nós temos de receber desta presença celestial. Mas é necessário algo na minha e na sua vida, assim como houve na vida de Maria. É necessário que nós tenhamos fé. Maria foi uma menina, foi uma mulher que creu nas palavras de Deus para a sua vida. E nesta noite, então, eu quero trazer algo da parte do Senhor para que você creia, meu irmão, minha irmã, que o ano que nós tivemos foi um ano de oportunidades e que o ano que está por vir em 2021 será ainda melhor. Mas os nossos olhos precisam ser bons, como diz o Evangelho de Mateus no capítulo 6, para que todo o nosso corpo seja iluminado, porque se os nossos olhos forem maus, nós estaremos em grandes trevas. Mas nós
estamos aqui nesta noite para falar daquele que veio conforme o prometido, daquele que é a luz dos homens, daquele que é a raiz de Davi, daquele que é a estrela da manhã. E nós estamos então nesta noite celebrando esta presença. Mas eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho do contexto no qual o profeta Isaías profetizou esta palavra. Isaías nasceu em Jerusalém, ele pertencia ao reino de Judá, e na época em que o Senhor o chamou, e na época em que o Senhor o levantou, já havia sido dividido o reino de Israel entre reino norte e reino sul. O reino norte estava localizado como capital na Samaria, e o reino sul, que era Judá, tinha como capital Jerusalém. E dentro do contexto que nós estamos vivenciando aqui de Isaías no capítulo 11, esses dois reinos que antes eram um só povo, estavam brigando e disputando entre si. E para que pudessem se fortalecer, fizeram alianças com outras nações. Israel, que é Efraim em Samaria, fez aliança com a Assíria. E Judá, que está localizada em Jerusalém, fez aliança com o Egito. E aqui então nós já temos um primeiro ponto de tensão do porquê Isaías foi levantado para profetizar sobre aquelas nações, mas especificamente sobre Jerusalém. Porque aquele povo que viu Deus fazer maravilhas, que abriu o mar vermelho, que mandou o maná do céu, que fez jorrar água da rocha, esqueceu-se do poder do seu Deus e fez alianças com outras nações e outros deuses. E aqui, queridos, eu quero lembrar que o Senhor não concede a glória dele a ninguém, e que durante toda a existência da palavra, há uma advertência da parte de Deus e dos profetas que nós não devemos fazer para nós outros deuses, não devemos ter outros ídolos. E porque Israel, e porque Judá, porque Efraim e porque Judá se curvaram a outras nações e a outros deuses, é que Deus levanta então profetas para alertá-los das consequências dessas alianças. Mas Deus nos ama de maneira extravagante, avassaladora, arrebatadora. Deus não desiste de nós, assim como não desistiu de Israel. E no meio, meus irmãos, às vezes de um juízo, de uma palavra que pode parecer ruim, Ele traz uma esperança. Então, no meio de uma condenação, no meio de uma consequência de um pecado, Deus, por boca de Isaías, traz uma palavra de esperança para aqueles que nem sabiam ainda o que viria pela frente. Esse texto diz: da raiz brotará um renovo, do tronco de Jessé surgirá um rebento, e o Espírito do Senhor repousará sobre esta criança. Algo muito importante que você precisa saber a respeito de Jesus é que o Espírito do Senhor repousava sobre ele. E esse Espírito trouxe para Jesus algo, meus irmãos e minhas irmãs, que Cristo decidiu compartilhar comigo e com você. Eu quero fazer aqui um gancho com os momentos finais lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e também fazer um gancho com o texto de João, no capítulo 19, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, e os discípulos estão entristecidos, parece que eles começam a entender que Jesus teria que ir de fato, e Jesus então disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou compartilhar com vocês algo que o Pai compartilhou comigo. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E veja o que Isaías diz. Isaías diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre este menino, sobre Jesus. E o que esse Espírito faria? Daria sabedoria, daria entendimento, daria conselho, traria poder, daria temor do Senhor, que a palavra que saísse da boca deste menino feriria as nações com a verdade, com
com a verdade. O que eu quero dizer para você nesta noite de Natal é que Jesus já veio e o melhor de Deus para nós é Jesus. Mas não é só Jesus de forma encarnada, mas é o Jesus também de maneira transcendente. Porque Jesus encarnou, ele emanou do Espírito e ele transcendeu, ou seja, ele compartilhou deste Espírito comigo e com você. O que eu quero dizer para você é que Jesus nos ama tanto, que hoje é o dia que nós celebramos o nascimento dele, o aniversário dele, mas o presente quem ganha sou eu e você. Ganhamos quando Jesus nasceu, ganhamos quando Jesus morreu, ganhamos quando Jesus ressuscitou, e eis que o maior presente de todos ainda se faz presente na minha e na sua vida, que é o Espírito do Senhor. Quando eu me lembro, meus irmãos e minhas irmãs, lá de Gênesis no capítulo 3, quando o autor de Gênesis narra a criação do homem e da mulher, ele diz que Jeová Elohim, ou Elohim Adonai, a mesma tradução, criou o ser humano à imagem e à semelhança de Deus. Esta palavra Adonai tem como tradução, meu irmão, minha irmã, uma das traduções é o Deus que fala, ou o Deus que possui linguagem. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que é a linguagem, é a fala que nos torna relacionáveis e que torna Deus também relacional conosco. Deus está falando, nunca deixou de falar. E o Espírito que foi deixado sobre a pessoa de Jesus e que foi compartilhado por Jesus conosco, continua falando, continua dizendo, continua criando. Pastor, o que a senhora quer dizer? O que eu quero dizer é que o dom mais precioso de Jesus para nós está na sua boca, naquilo que ele falou a respeito do Pai, naquilo que ele revelou a respeito do reino de Deus e naquilo que ele prometeu que deixaria para cada um de nós, que é o Espírito da verdade. Neste Natal, meu irmão e minha irmã, somos nós que devemos oferecer a Deus a nossa honra, o nosso louvor, a nossa glória. Devemos agradecer por tamanho amor, porque nós não merecemos. Mas Ele achou graça em Maria e Ele tem achado graça nas nações e nas pessoas e procurado aqueles e aquelas sobre os quais Ele pode derramar do seu Espírito. Espírito este que traz sabedoria. Espírito este que traz entendimento, Espírito este que traz conselho e poder, Espírito este que nos leva a uma vida de temor do Senhor. E temor não é ter medo, temor é ter honra, é prestar obediência, é ser submisso a esta palavra que é viva e que é eficaz, como nós já dissemos. Jesus nasceu, mas o presente é nosso. Jesus veio até nós, mas Ele veio como Verbo encarnado, como a palavra em ação compartilhada sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o desejo de Jesus continua sendo de que as nossas vidas se encham desse entendimento, dessa sabedoria e desse poder. O verso 9 de Isaías diz que ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Voltando ao contexto de Isaías, Isaías está dizendo para Israel: vocês acham que vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês acham que essas alianças que vocês fizeram, elas são boas para vocês? Mas eis que eu digo que surgirá aquele que fará com vocês a única, verdadeira e suficiente aliança. E se vocês nele confiarem, vocês serão guiados a toda a verdade, a um conhecimento que encherá a terra
como as águas cobrem o mar. Eu quero dizer para você nessa noite que o desejo de Deus, de Abba, do Pai e de Jesus para mim e para você continua sendo o mesmo. Ele deseja compartilhar com você do Espírito do Senhor. Isaías 61, Isaías profetiza: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Deus está procurando pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, que Ele possa derramar do Espírito do Senhor, para que as boas novas dele sejam anunciadas nas casas, nos bairros, nas nações. A única verdade a ser anunciada pela noiva é o Evangelho do Reino, o Cristo nascido, morto e ressurreto, e o Espírito do conhecimento do Senhor que enche a terra como as águas cobrem o mar. Volto a dizer, nós já recebemos o melhor, que foi Jesus, e o melhor de Deus ficou, o Espírito Santo de Deus. Se você deseja um presente nesta noite, peça a Jesus, peça ao Pai, que dará a você de graça o Espírito Santo de Deus. E para finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11. E eu quero que você leia comigo o verso 13. Lucas 11, verso 13, que diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. É Natal. E Jesus não espera presentes. Ele espera que você deseje o presente que Ele já disponibilizou para mim e para você. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E desde a criação do mundo, o único desejo dele é de que nós conheçamos quem Ele é e ouçamos a sua voz. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Que noite especial. Que noite essa em que lá em Belém o rebento nasceu. Aquele que era da raiz de Davi para testificar a tua promessa e a tua aliança com Israel. Mas também para testificar que haveriam enxertos nessa videira verdadeira. E eu e os meus irmãos fomos enxertados nessa videira verdadeira. Jesus é o elo entre a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança no sangue, a nova aliança no nome de Jesus. E esta aliança proporcionou para a humanidade a vinda do Espírito do Senhor, a vinda do Espírito Santo sobre a terra. O meu desejo é que o conhecimento de quem o Senhor é encha cada casa, cada família da Igreja Metodista em Itaberaba. E que a tua presença seja celebrada, que a tua presença seja desejada e que o teu Espírito Santo seja compartilhado com cada um de nós. Mais uma vez, obrigada, Jesus. Mais uma vez, obrigada, Abba. Nós não merecemos, mas por amor, por graça, misericórdia, por fé, nós recebemos este presente que para nós foi destinado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, que você tenha um Natal cheio da presença de Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, que você celebre com a sua família, no seu amigo secreto, celebrando ao redor da mesa com uma linda ceia, mas que você se lembre que no meio de tudo isso, o Espírito do Senhor pode estar. Convide Ele para estar com você nessa noite tão feliz. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa noite de Natal. Amém.